Ter uma reserva de emergência pode afetar diretamente na sua qualidade de vida. Imagine a seguinte situação: você está tranquilo, vivendo a sua rotina normalmente, quando de repente surge um imprevisto financeiro. Pode ser uma despesa médica inesperada, a perda do emprego ou até mesmo um problema com o carro. Sem uma reserva de emergência, você pode se sentir desamparado e sem opções para lidar com essas situações. A reserva de emergência é como um colchão financeiro que você cria para se proteger de imprevistos. E é por isso que hoje eu quero te explicar não só da importância de criar a sua reserva de emergência, como também te dar o caminho das pedras para conseguir montar a sua. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Querizal e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre reserva de emergência. Você já tem a sua? A reserva de emergência é um fundo de dinheiro que você guarda para lidar com imprevistos financeiros. É como uma poupança especial que você cria para situações inesperadas, como despesas médicas, perda de emprego ou problemas com o carro. Imagine que a reserva de emergência seja um colchão financeiro que te protege quando algo inesperado acontece. É uma forma de se sentir seguro e preparado para lidar com imprevistos sem comprometer sua estabilidade financeira. A função da reserva de emergência é propiciar tranquilidade e segurança. Ela te dá liberdade de enfrentar imprevistos sem ter que recorrer a empréstimos ou entrar em dívidas. Ter essa reserva significa ter o controle da sua vida financeira e evitar situações de estresse e de desamparo. A principal vantagem de ter uma reserva de emergência é a redução do endividamento. Sem ela, você fica vulnerável a contrair dívidas em situações inesperadas, como as despesas médicas ou a perda do emprego. Com uma reserva de emergência, você tem o dinheiro necessário para cobrir esses gastos sem precisar recorrer a empréstimos ou entrar em dívidas. Além disso, ter uma reserva de emergência proporciona paz de espírito e menos estresse. Saber que você tem um fundo de dinheiro para lidar com imprevistos te dá uma sensação de segurança e tranquilidade. Você não precisa se preocupar constantemente com o que pode dar errado, pois está preparado para qualquer eventualidade. Outra vantagem é a flexibilidade para aproveitar as oportunidades. Com uma reserva de emergência, você tem a liberdade de aproveitar chances que surgem, como investimentos promissores ou até mesmo viagens inesperadas. Você não precisa se privar de experiências por medo de não ter recursos suficientes para lidar com os imprevistos. Agora que você entende a importância de ter uma reserva de emergência, surge a pergunta: quanto dinheiro deve-se ter como reserva de emergência? Olha, não há uma resposta única para essa pergunta, pois cada pessoa tem necessidades e está numa circunstância diferente de vida. No entanto, existem algumas recomendações gerais que podem te ajudar a definir o valor adequado para a sua reserva de emergência. Um bom ponto de partida é considerar suas despesas mensais. Analise os seus gastos fixos, como aluguel, contas de água e luz, alimentação, transporte. Some todos esses valores e multiplique por um período de tempo que você considera seguro. Alguns especialistas
sugerem ter de 3 a 6 meses de despesas cobertas pela sua reserva de emergência. Eu gosto de ser um pouco mais precavido e acredito que pensar em um ano de gastos seria o mais interessante. Além disso, leve em consideração o seu estilo de vida e as necessidades pessoais que você tenha. Se você tem dependentes, como filhos ou pais idosos, pode ser necessário aumentar o valor da reserva para garantir uma segurança financeira para todos. Outro fator importante é considerar o seu perfil de risco. Se você trabalha em uma área com mais incertezas ou um emprego menos estável, pode ser necessário ter uma reserva por um tempo maior. Por outro lado, se você tem um emprego estável e uma rede de apoio financeira sólida, pode optar por uma reserva financeira menor. Mas lembre-se de que a reserva de emergência deve ser um valor que te traga tranquilidade e segurança. Se você só se sente confortável se a reserva de emergência for por um tempo maior, não hesite em aumentar o tempo da sua reserva de emergência. O importante é ter um colchão financeiro que te proteja em momentos de imprevistos. Você já viu que a nossa comunidade minimalista já está no ar? Lá você terá acesso ao curso Minimalismo para uma Vida Leve, que já está disponível. Terá acesso aos conteúdos exclusivos sobre desapego emocional apresentados pela minha esposa Eustália Kirizawa, que é terapeuta holística, e também teremos desafios para você alcançar a transformação de vida que tanto almeja, como destralhar a sua casa, parar com o consumo por impulso, montar o seu armário minimalista, ser mais produtivo e muito mais. Para fazer parte da nossa comunidade minimalista, basta clicar no botão logo abaixo chamado Seja Membro ou acessar o link que está na descrição. Montar uma reserva de emergência pode parecer um desafio, mas com algumas estratégias práticas você pode alcançar esse objetivo de forma mais eficiente. Como, por exemplo, defina metas de economia mensal. Uma maneira eficaz de construir uma reserva de emergência é estabelecer qual vai ser a sua meta de economia mensal. Analise as suas despesas e determine um valor realista que você pode economizar a cada mês. Lembre-se de que cada pequena economia contribui para o seu objetivo final. Você também pode automatizar as suas economias. Uma forma simples e eficiente de aumentar a sua reserva de emergência é automatizar as economias. Configure transferências automáticas para uma conta separada da sua conta de salário, que seja especificamente para a sua reserva de emergência. Dessa forma, você não precisa se preocupar em lembrar de economizar a cada mês aquele dinheiro. O processo será feito automaticamente. Lembre-se também de reduzir as despesas desnecessárias. Reveja suas despesas e identifique aquelas que são desnecessárias. Pode ser um serviço de assinatura que você não usa com frequência ou gastos supérfluos em restaurantes. Ao reduzir essas despesas, você terá mais dinheiro disponível para economizar e contribuir para a sua reserva de emergência. E não esqueça de considerar fontes adicionais de renda. Essa opção é que eu acredito que gera mais resultado. Além de economizar, uma opção é buscar fontes adicionais de renda para acelerar a construção da sua reserva de emergência. Pense em habilidades ou talentos que você possui que podem ser monetizados. Isso pode envolver trabalhos de freelance, trabalhos de meio período ou até mesmo vender itens que você não usa mais. Ter uma reserva de emergência é essencial para a sua segurança financeira. Acredito que você já tenha entendido isso. Só que não basta apenas criá-la, você também precisa mantê-la. Aqui estão algumas dicas para garantir que sua reserva de emergência esteja sempre pronta para ser usada quando você precisar.
Primeiro, você deve evitar tocar na sua reserva de emergência, a menos que seja uma emergência real. Lembre-se de que a sua reserva de emergência é para situações imprevistas e urgentes. Evite usá-la para compras ou gastos desnecessários. Mantenha a disciplina e use apenas em casos de extrema necessidade. Você também deve fazer revisões periódicas. Reserve um tempo regularmente para avaliar a sua reserva de emergência. Verifique se o valor ainda é adequado para cobrir suas despesas no caso de necessidade. Se você entender que é preciso, faça os ajustes para mantê-la atualizada. Você deve ajustar a sua reserva de emergência conforme suas necessidades mudam. À medida que a sua vida muda, as suas necessidades financeiras também podem mudar. Se você tiver um aumento de despesas ou uma mudança significativa em uma situação financeira, reavalie o valor da sua reserva de emergência e faça os ajustes necessários. E lembre-se de deixar o dinheiro em aplicações de fácil acesso. Sua reserva de emergência deve estar em uma conta bancária ou investimento de baixo risco e alta liquidez. Assim você pode usar o dinheiro rapidamente quando precisar, sem precisar esperar ou vender ativos. Lembre-se de que ter uma reserva de emergência é um passo importante para garantir a sua estabilidade financeira. Mantenha-se disciplinado, faça escolhas conscientes e seja proativo na preservação da sua reserva de emergência. Com essas dicas, você estará preparado para enfrentar qualquer imprevisto que surgir em seu caminho. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!